Não é um fracasso. Você só está cansado. Você já olhou para a própria vida e sentiu vergonha dela? Vergonha de não ter conseguido? Vergonha de ainda estar parado? Vergonha de olhar para os outros avançando enquanto você sente que ficou para trás? E o pior, nem é a falta de dinheiro. É aquela sensação silenciosa de que a vida não anda. Você acorda, os dias passam, as semanas passam, os anos também. E no fundo, parece que nada muda. Talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas existem homens hoje vivendo cansados da própria realidade. E eu vou ser sincero com você. Eu tenho 38 anos e às vezes eu também sinto isso. E às vezes parece que a vida andou para todo mundo, menos para a gente. E talvez esse vídeo seja para você. Você tenta esconder, mas tem dias que pesa. Pesa abrir as redes sociais e ver todo mundo feliz, todo mundo vencendo, todo mundo namorando, todo mundo viajando, todo mundo conquistando alguma coisa, enquanto você sente que está preso no mesmo lugar. Você manda currículo, não recebe resposta, ou então trabalha, mas continua sem sair do lugar. Relacionamentos estão errados, amizades desaparecem e as pessoas parecem te procurar só quando precisam de algo. E chega uma hora que o homem começa a se perguntar em silêncio: será que o problema sou eu? Tem cara que chega no final de semana e não tem pra onde ir, não tem mensagem no celular, não tem convite, não tem ninguém perguntando como ele está. Só o quarto silencioso, a mente cansada e aquela sensação estranha de estar assistindo a própria juventude escapar. E o pior tipo de fracasso não é perder dinheiro, é perder esperança. Porque quando um homem começa a acreditar que nasceu para sofrer, ele para de tentar. E o mundo moderno ajuda nisso. Ele faz você se comparar o tempo inteiro, faz você sentir que está atrasado, que não conquistou o suficiente, que não é bonito o suficiente, que não tem dinheiro o suficiente, que não tem valor o suficiente. Então você começa a carregar um peso invisível, anda na rua se sentindo menor do que os outros, começa a acreditar que ninguém te respeita, que ninguém realmente se importa. E sabe o que é assustador? Muitos homens estão sofrendo em silêncio, sem nunca falar pra ninguém, porque foram ensinados que o homem precisa aguentar tudo calado, porque às vezes eles não têm com quem conversar ou falar sobre isso. Teve um cara que passou anos assim, acordava cansado, dormia cansado, o celular quase nunca recebia mensagem, os relacionamentos nunca davam certo, o dinheiro nunca sobrava, ele via antigos colegas crescendo na vida, enquanto ele sentia vergonha até de responder: o que você anda fazendo? E aos poucos ele começou a se afastar de tudo, parou de sair, parou de conversar, parou de acreditar nele mesmo, até que um dia ele percebeu uma coisa: o fundo do poço tinha tirado quase tudo dele, mas ainda tinha uma coisa ali, ele mesmo, ele ainda estava ali, e talvez isso fosse o suficiente para começar de novo. Talvez você tenha passado tanto tempo apanhando da vida que começou a acreditar que nasceu para perder. Mas escuta isso com atenção. Sua fase atual não define quem você é. Estar perdido não significa estar acabado. Chega uma hora na vida do homem que às vezes ele fica meio perdido, sem saber a direção, o que fazer. Mas lembra que você tem um Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, você sempre pode contar com Ele.
Ele sempre vai estar com você, desde que você queira estar com ele. E tem gente que floresce cedo e outros florescem tarde. E algumas só despertam depois que a vida quebra eles por completo. Às vezes a vida te quebra porque a dor também amadurece. O homem que sofreu começa a enxergar um mundo diferente. Ele começa a valorizar coisas diferentes. Ele começa a entender verdades que homens acomodados nunca vão entender. E às vezes o cara que hoje se sente invisível só está no capítulo mais escuro da própria história. Você não precisa virar outra pessoa da noite pro dia. Você só precisa parar de desistir de si mesmo em silêncio. Talvez sua vida esteja no fundo do poço agora, mas existe uma verdade sobre o fundo do poço que ninguém fala. Você já chegou no mais baixo, qualquer passo consciente já é subida. Então, começa pequeno, cuida da mente, cuida do corpo, se afasta do que destrói, para de se comparar, reconstrói a sua vida em silêncio, porque o homem mais perigoso é aquele que decidiu se levantar depois de perder tudo. E talvez esse homem esteja nascendo dentro de você agora, porque se você já está no fundo do poço, só te resta subir. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e se inscreve no canal, deixa aquele like e até a próxima.